Quinta-feira, 24 de julho de 2025. 16ª semana do Tempo Comum. Evangelho de Mateus capítulo 13, versículos 10 ao 17. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir, sem nada entender. Havereis de olhar, sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que venham, se converter e eu possa curar. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje, o Evangelho nos apresenta uma cena que pode parecer difícil de entender à primeira vista. Jesus, ao ser questionado por seus discípulos sobre o motivo de falar em parábolas, revela uma realidade profunda sobre a natureza do reino de Deus e a disposição do coração humano. Ele afirma que aos discípulos foi dado o privilégio de conhecer os mistérios do reino, enquanto ao povo, em geral, essas verdades permanecem ocultas. Mas o que significa tudo isso para nós, hoje, em nossa caminhada de fé? Jesus, em seu ministério, usa as parábolas como um meio de ensinar a verdade divina de uma maneira acessível, porém profunda. As parábolas são histórias simples, retiradas da vida cotidiana, mas que têm uma dimensão espiritual que exige uma escuta atenta e um coração aberto. Elas não são apenas lições morais, mas símbolos de realidades espirituais que só podem ser plenamente compreendidas por aqueles que se dispõem a ouvir com o coração, não apenas com os ouvidos. Ao contrário do que muitos podem pensar, as parábolas não foram usadas por Jesus para esconder a verdade, mas para revelá-la de forma que fosse acessível aos humildes, mas também desafiadora para aqueles que estavam mais interessados nas questões exteriores da religião do que nas do coração. Jesus não forçou ninguém a compreender, mas ofereceu um caminho de entendimento para aqueles que estavam dispostos a se abrir para o mistério de Deus. Jesus diz que a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. O reino de Deus é, de fato, um grande mistério. Ele não se limita a uma realidade política ou social, mas é um reino que está além das nossas categorias humanas. Esse reino é o próprio Jesus, que veio para nos revelar o Pai, para nos ensinar a viver de maneira nova, a partir de um amor que ultrapassa as barreiras do mundo. Porém, esse reino não pode ser entendido apenas intelectualmente. Ele exige de nós uma transformação interior, uma mudança de mentalidade, uma conversão. Só assim o reino de Deus será visível em nossas vidas. Jesus cita os profetas, dizendo: Vós ouvireis, mas não compreendereis, vereis, mas não enxergareis. Ele se refere a uma cegueira espiritual que impede muitos de perceberem a presença de Deus entre eles. Essa cegueira não é física, mas uma falta de sensibilidade espiritual. Os profetas, como Isaías, falaram sobre a dureza do coração do povo, que estava tão envolvido nas suas próprias ideias e preocupações que não conseguiam ouvir a voz de Deus. Hoje, a pergunta que nos é dirigida é: será que conseguimos ver e ouvir o Senhor que nos fala, ou estamos cegos e surdos ao seu chamado? Porém, Jesus também declara uma bem-aventurança para os discípulos: Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Eles são privilegiados por terem a graça de estar próximos de Jesus, ouvindo diretamente dele. Mas ao mesmo tempo, Jesus nos convida a refletir: nós também somos chamados a viver essa mesma experiência de proximidade com ele. A cada celebração da Eucaristia, a cada leitura da Palavra de Deus, temos a chance de ouvir e ver mais claramente o reino de Deus, e a felicidade está em responder a esse convite com o coração aberto. Queridos irmãos e irmãs, este Evangelho nos questiona profundamente sobre nossa disposição para ouvir a Palavra de Deus e viver o seu reino. Jesus nos fala em parábolas para nos desafiar, para nos ensinar que o reino de Deus não é algo que possa ser compreendido apenas com a razão, mas com o coração. Somos chamados a ser discípulos atentos, que não se deixam distrair pelas coisas do mundo, mas que buscam ouvir e ver o Senhor em tudo. Que possamos, como os discípulos, abrir nossos corações para o mistério do reino, para que sejamos bem-aventurados e possamos, com alegria, viver os ensinamentos de Jesus, testemunhando o seu amor a todos ao nosso redor.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um ótimo dia a todos e que Deus abençoe.